Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal El Mensageiro. Eu sou Manuel Caetano e neste trimestre estamos estudando o livro de Efésios. Estamos na lição número 3, que tem como título O Poder de Jesus Exaltado. Bem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, com seus parentes. E quem não se inscreveu, se inscreva. Se puder, faça um comentário, mas não esqueça de deixar o seu like, porque é relevante para o nosso canal. Antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Se puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus, nós glorificamos, te damos graças por tudo que tem nos dado. Senhor, estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Pedimos que o Deus Espírito Santo esteja presente nesse momento nos ensinando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta semana estamos na lição 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, da Escola Sabatina. A lição 3 tem como título O Poder de Jesus Exaltado. Nesta semana vamos estudar Efésios capítulo 1, dos versos 15 a 23. E o verso para memorizar é: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nas regiões celestiais. Efésios 19 e 20. Você lembra do esboço da lição 1? Vamos dar uma olhada para relembrar. É um esboço resumido do capítulo 1 de Efésios. O verso 1, introdução, saudação e apresentação. E você pode ler isso na tela. Nos versos 1 e 2, a saudação. Nos versos 3 a 14, louvor e exaltação a Deus, que estudamos na semana passada. Hoje vamos estudar os versos 15 a 23. Paulo rende graças e ora pelos membros da igreja de Éfeso. Na semana passada, Paulo elogia a Deus. Ele pronuncia um louvor, porque Deus nos escolheu, nos predestinou, nos concedeu nele. Fomos selados pelo Espírito Santo. Nos acolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para a adoção de filhos, nos concedeu a sua graça, a redenção, a remissão e o perdão dos pecados. Depois de fazer uma síntese sobre Cristo e louvar a Deus por seu plano de salvação em Jesus, Paulo, em Efésios 1, 15 a 23, assegura a seus irmãos e suas irmãs em Efésios que ele está orando para que eles continuem a experimentar a salvação por meio do ministério do Espírito Santo na vida deles. O apóstolo pede a Deus, o Pai, que dê isto aos Efésios. 1. A experiência de conhecer a Deus por meio da revelação. 2. A esperança proveniente do chamado e das promessas de Deus. 3. A fé pela qual eles podem experimentar o poder infinito do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 17 a 19. Então, vamos para a lição de domingo. A oração e ações de graça. A pergunta número 1. Compare os dois relatos da oração de Paulo em Efésios 1, 15 a 23 e Efésios 3, 14 a 21. Que temas os textos têm em comum? A resposta direta é louvor e ações de graça. Paulo, motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé, em Jesus e no amor um pelos outros, Paulo rendeu graças. Em Efésios 1,15, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A lição pede que comparemos Efésios 1, 15 a 23 a Efésios 3, 14 a 21.
Quais são as semelhanças nestes textos? Na tabela do verso 17, 1, Paulo se dirige a seu pai. Em Efésios 13:14, Paulo também dirige-se ao pai. É um ponto de semelhança. Em Efésios 13:14, Paulo ajoelhava-se para orar. Em Efésios capítulo 1, ele não menciona a postura da oração. Em Tessalonicenses, Paulo recomenda orar sem cessar, ou seja, a todo tempo devemos estar em oração. Isso não quer dizer que devemos passar o dia todo de joelhos. Ao levantar, devemos agradecer a Deus pelo acordar, pelo dia, apreciar as coisas mais simples e durante os nossos afazeres, indo para o trabalho ou em casa, ou indo fazer qualquer coisa. Devemos elevar os nossos pensamentos a Deus e, se puder, louve baixinho, ou até fazer uma oração ou um pedido por pensamento. Nas refeições é essencial orar e agradecer pelo alimento. À noite devemos nos ajoelhar em agradecimento pelo dia, confessar nossos pecados, pedir perdão e orar pelos nossos irmãos, até pelos nossos inimigos, interceder. Ou seja, por todo dia estivemos em comunhão com Deus. Isto é orar sem cessar. Já na igreja, devemos orar de joelhos, em reverência ao nosso Criador. Tem pessoas que às vezes não podem se ajoelhar por algum motivo, mas a nossa postura deve ser sempre de reverência diante do nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bem, em Efésios 1,17, Paulo menciona as 3 mensagens da divindade que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no plano do conhecimento dele. E aqui estão as 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Efésios 3:16-19 diz: sejais fortalecidos com o poder mediante seu Espírito, e que assim habite em Cristo. No final do 19, que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em 20, também aquele que é poderoso para fazer uma referência ao Pai. Já em Efésios 1:17, Paulo pede que Deus que vos conceda o espírito de sabedoria. Em Efésios 3:16, que sejais fortalecidos mediante o Espírito. No verso 19 do capítulo 1, para conhecer a grandeza do seu poder. No verso 16 do capítulo 3, para que sejais fortalecidos com poder. Essas foram as semelhanças que podemos observar. Paulo pode orar dessa maneira porque Deus fez todas essas coisas pelo crente, levando desde o seu eterno propósito na eternidade do passado até a consumação da redenção na eternidade futura. Observe que, contrastando com a maioria de nossas orações, a intercessão de Paulo foi primeiramente pelo bem-estar espiritual daqueles por quem ele orava. Bem, vamos então para a segunda-feira, experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Na pergunta 2, Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a respeito de quais 3 temas? A resposta direta é: a esperança da vocação, a riqueza da glória de sua herança e a suprema grandeza do seu poder. Vamos ler aqui o verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo não considerava a oração como algo vago e indefinido. Ele se lembrava especificamente deles e de suas necessidades diante de Deus. Em 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no plano do conhecimento dele. Então ele pede que as três pessoas da divindade nos conceda sabedoria, revelação do conhecimento dele. Esta expressão indica pleno conhecimento experimental. No verso 18, iluminados os olhos do vosso coração. Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do teu coração, para que ao estudar, pregar, não sejais apenas técnicos, didatas, mas que o coração esteja em sentimento do que você fala. Pois quem não se emociona com a palavra de Deus não deve pregar. No verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder? As frases que se seguem acumulam palavras que denotam todo o poder de Deus sobre nós. Então, você pode responder isso na pergunta 2. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes a compreensão especial a respeito dos temas: a esperança do nosso chamado, a riqueza da glória de nossa herança, é a suprema grandeza do poder de Deus que é entregue a você mediante a oração. A grandeza do poder do Espírito Santo sobre nós são recursos ilimitados que estão à nossa disposição da suprema grandeza do seu poder. Com isso, nós vamos para a lição de terça-feira, participando do poder da ressurreição. Pergunta número 3. Como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? Você pode ler Efésios 1:20, 1 Coríntios 15, 20 a 22, Filipenses 3, 8 a 11, Hebreus 13, 20 a 21 e 1 Pedro 1:3. A resposta direta é: na ressurreição, Cristo venceu a morte e foi entronizado à direita do Pai. Pelo poder da ressurreição, ele nos regenera para a esperança da vida eterna. O autor colocou aqui, e Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão daquilo que ele esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes. E o que era? O poder de Deus. O poder de Cristo se manifesta de duas maneiras. Primeiro, experimentamos o poder de Cristo por meio de sua ressurreição. Somos ressuscitados espiritualmente para a nova vida com Cristo, aqui e agora, e temos a promessa da futura ressurreição final para a vida eterna. Segundo, experimentamos o poder de Cristo por meio de sua ascensão, pois ele está sentado no trono do universo com Deus, nosso Deus, que nos abençoa de suas regiões celestiais, isto é, do seu santuário celestial. Cristo, Jesus, criou o universo e todos os seus poderes físicos e espirituais, portanto, todos eles são subordinados a ele. Os poderes espirituais rebeldes que reivindicaram temporariamente o domínio sobre a terra também são subordinados a ele. Então, qual é o problema das pessoas aqui na terra? Nosso mundo está em busca pelo poder. Está buscando especialmente fontes espirituais de poderes que darão sucesso ao longo da vida, domínio ou paz, controle e realização, à medida que nos aproximamos do fim da história humana pecaminosa. Muitas pessoas, conscientes ou inconscientemente, procuram poder ou fontes demoníacas. Milhões de pessoas, de fato, percebem que esses poderes demoníacos as estão escravizando, mas não podem se libertar deles. Muitos nem sabem de qualquer poder alternativo. Elas simplesmente têm medo desses poderes demoníacos. Muitos temem o poder predominante nos governos ditadores, que praticam a injustiça, perseguições, prisões e mortes. Esse mal se alastra por toda a terra.
Muitas pessoas têm medo de terremotos, tsunamis ou buracos negros. Alguns têm medo da posição dos corpos celestes. Outros têm medo do poder do apetite ou da ira interior. Recentemente, a inteligência artificial se tornou uma fonte de medo para muitos. Por outro lado, está se tornando um Deus para um grupo. Eles esquecem que vão morrer e vivem como se fosse existir para sempre. Esse é um problema, deixando de lado a verdadeira vida, que é a vida eterna com Cristo. Por isso, é de suma importância o trabalho missionário de cada membro da igreja na proclamação do Evangelho com a proximidade da volta de Jesus. E aí, a ressurreição dos mortos vai fazer toda a diferença. Você só vai valorizar a ressurreição quando você pensa que você pode morrer e que vai morrer. A pergunta 3. Como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? Jesus obteve a vitória sobre a morte. A morte parece inevitável para nós, o triste fim de todos os seres humanos. A ressurreição de Cristo rompe o paradigma da morte. Como Deus glorificou Jesus, Ele também vai glorificar você. O mesmo poder que fez Jesus romper os grilhões da sepultura e da morte é o mesmo poder que vai glorificar você por ocasião da volta de Jesus. Vai fazer você ressuscitar. E para responder à pergunta número 3, eu gostaria de ler Ellen G. White, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 379. O Salvador saiu do sepulcro pela via que havia em si mesmo. Foi provado então a verdade de sua palavra. Eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. João 10, 17, 18. Então se cumpriu a profecia que fizera aos sacerdotes e autoridades. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. João 2,19. Sobre a tumba aberta de José, Cristo proclamara vitorioso em sua ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser pronunciadas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e do poder de Deus, dependem de receber a vida divina. Do mais alto serafim ao mais humilde dos seres vivos, todos são reabastecidos pela fonte da vida. Somente aquele que é um com Deus pode dizer: tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. João 10, 18. Em sua divindade, Cristo possui o poder de quebrar as algemas da morte, desejado de todas as nações, página 630. Então esse mesmo poder que glorificou a Cristo vai glorificar a você também. Se você acreditar nesse Cristo e se você foi fiel a Ele, se você o amar, se você cumprir todos os seus mandamentos, todas as suas instruções por amor a Ele. Vamos então para a lição de quarta-feira. Acima de todos os poderes. Pergunta 4. Compare a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal em Efésios 1:21 e Efésios 2:2 e Efésios 6:12. Por que esse interesse nesses poderes? Resposta direta. Paulo desejava deixar clara a relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes. Vamos ler aqui o verso 21. Então olha o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando
dos mortos, ele então se assentou nos lugares celestiais à direita do Pai, no verso 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos séculos vindouros. O Pai deu toda a honra a seu Filho, fazendo-o sentar-se à sua direita, muito acima de todos os principados e de todas as autoridades. Ele expressou sua grande alegria e deleite ao receber o crucificado e coroá-lo com a glória e honra. E Deus mostra ao seu povo todos os favores que concedeu a seu Filho ao aceitar a grande expiação. Aqueles que uniram seu compromisso com Cristo ao amor são aceitos no amado. Eles sofreram com Cristo em sua mais profunda humilhação. A sua glorificação é de grande interesse para eles, porque são aceitos nele. Deus os ama, como ama seu Filho. Cristo, Emanuel, está entre Deus e o crente, revelando a glória de Deus aos seus eleitos e cobrindo suas falhas e transgressões com as vestes da sua própria justiça imaculada. A lição citou aqui uma obra de Clinton Arnold, Power and Magic, o poder mágico, o conceito do poder em Éfeso. Ele diz que eles utilizavam algumas fórmulas mágicas, como Shincalabum, Abracadabra, essas coisas que se vêem em desenhos animados. São fórmulas mágicas dos livros que eles tinham, mas que foram todos queimados. Você lembra que nós comentamos sobre isso? Então, por que eles faziam essas simpatias? Anéis mágicos, amuletos, para afastar os maus espíritos, para que eles conseguissem vantagens nos jogos, no carteado, sorte no amor, sorte no dinheiro. Tudo permanece nos dias de hoje e muito pior. Não há nada de novo debaixo do sol. A religião pagã predomina entre a humanidade. Mas nós devemos nos afastar do mundo da feitiçaria. Lembrar: o Espírito Santo habita em mim e eu sirvo a um Deus que está acima de tudo, que é Jesus Cristo. É nele que estou e é nele que eu vivo. A lição coloca aqui em Efésios 2:2. Pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Potestade é poder, e o príncipe que está no ar deste mundo com poder é Satanás. Agora em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Então, os dominadores deste mundo tenebroso não é o traficante. Não são os políticos, autoridades, generais, presidentes. Essas pessoas são disputadas por Satanás, aderindo ao poder das trevas. No grande conflito, a grande batalha entre os anjos do bem contra os anjos do mal. Não era assim na Babilônia com Nabucodonosor? Daniel fazia parte da corte. O mesmo com os reis da Pérsia. Esdras, Neemias, Mardoqueu, o tio de Aster, estava na corte. Os reis gregos. Depois veio o Império Romano. Existe uma disputa acirrada entre os anjos pelos políticos e governantes deste mundo. E o cenário que se apresenta no momento é o mais negro possível. A injustiça e a tirania reina por toda a terra. Agora o mundo jaz no maligno. Quem está por detrás de todo esse mal é Satanás. Ele que está orquestrando as guerras, a libertinagem, o terror, as pestes, a fome, a miséria, os desastres, as leis injustas
e as leis de opressão é Satanás. Bem, vamos para a parte de quinta-feira. Jesus, todas as coisas e sua igreja. Que benefícios a exaltação de Cristo ao trono e seu domínio sobre todas as coisas no céu e na terra dão à sua igreja. Efésios 1, 22 e 23. Resposta direta. A igreja é suprida por Cristo com tudo o que precisa e tem disponível o seu poder. O poder que nós podemos convocar, que está no céu, à destra de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então, quando surgem os perigos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma oração até Jesus. Vamos ler aqui os versos que faltam. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo e enche todas as coisas. Essa relação envolve mais do que governo. Ser o cabeça, no sentido dado na epístola, inclui as ideias da união a um relacionamento vital. Podemos ver em Efésios 4, 15 a 16, Colossenses 2, 19. A cabeça é o centro de todas as funções do corpo. E é assim que Paulo destaca a ideia de unidade, bem ilustrada pela estreita relação que existe entre a cabeça e o corpo. Então, ao ressuscitar, Jesus ficou acima de todos os poderes, e todos os poderes foram colocados debaixo dele, debaixo de seus pés. A igreja participa de tudo isso, porque nós somos adotados como filhos. Então, o que eu respondi aqui na pergunta número 5? A humanidade tem um representante junto ao Pai. Todas as potestades estão debaixo dele. Jesus Cristo é o representante da terra. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. A frase, a qual é o seu corpo, embora falemos disso como uma figura, é mais do que isso, indica a completa união da igreja com o Senhor Jesus, a absoluta identificação dos crentes com Cristo. A palavra plenitude, aquilo que está cheio, ela, a igreja, é contínua revelação de sua vida divina na forma humana. Pode-se ver que a verdadeira oração inclui uma abundância de louvor. A adoração que nosso maravilhoso Deus deveria ter, a procedência sobre nossas petições egoístas, egocentralizadas, como nossas vidas seriam diferentes se orássemos assim, uns pelos outros, continuamente, como Paulo orou pelos Efésios, por todas as igrejas e por nós. Devemos seguir o seu exemplo, orando uns pelos outros, olhar para o alto e dizer: Senhor, este é meu irmão, esta é minha irmã, e juntos caminhamos sobre o seu poder, em sua direção, porque o Senhor já está chegando e nós o veremos face a face. Esse é o meu desejo, para mim e para você. Amém.